Antes de iniciar nosso vídeo, que vai gerar muita polêmica, peço de coração que assista até o final e depois coloque sua opinião nos comentários. Você vai receber uma graça que sempre pediu a Deus. Vamos ao vídeo. As 3 piores revelações no livro do Apocalipse. Número 1. Os selos dos 7 selos. A mera menção do livro do Apocalipse pode causar arrepios na espinha, não devido à sua história de horror, mas porque retrata a batalha final entre o bem e o mal, marcando o fim da jornada humana. Este segmento em particular é o cerne do livro e pode ser bastante desafiador de compreender e colocar em prática. Infelizmente, chegamos à parte desagradável. A situação se deteriorará significativamente antes de qualquer melhora ser vista. No entanto, é reconfortante reconhecer que o cenário descrito nestes capítulos é o pior que pode ser, mas mesmo isso é perturbador o suficiente. Os 7 selos fazem parte dos julgamentos de Deus no final do mundo. O capítulo 6 detalha os selos. A ação começa no capítulo 5 do Apocalipse, com a busca por alguém no céu e na terra. Alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. O significado do pergaminho fica claro à luz dos eventos que nele devem estar escritos. O programa que encerrará a era da história terrestre em que vivemos. Os 7 selos no céu, de acordo com a visão de João, seguram um pergaminho, e à medida que cada selo é quebrado, um novo julgamento é desencadeado no mundo. Os julgamentos das trombetas e os julgamentos das taças vêm após os julgamentos dos selos. A busca por alguém digno de abrir o pergaminho celestial no Apocalipse 5 é o prelúdio para a abertura dos 7 selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir os selos. Isso é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro morto, que também era o leão do julgamento. À medida que Jesus pega o pergaminho para abrir os selos e proclamar o julgamento sobre o mundo incrédulo, seres no céu o glorificam com uma nova canção. Digno e merecedor és tu de tomar o pergaminho e de romper os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aos poucos, os primeiros 4 dos 7 selos se abrem, liberando o que são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque os julgamentos aparecem metaforicamente como um cavaleiro, e seu cavalo trazendo destruição em seu caminho. O primeiro selo introduz o anticristo. Então vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo traz uma grande batalha ao mundo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro que lhe foi dado tirar da terra a paz, para que os homens se matassem uns aos outros, foi-lhe dada uma grande espada. O terceiro selo introduz a fome. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. O 4º selo traz a morte e a pestilência. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, e pela fome, e pela peste, e pelas feras da terra. O 5º selo representa aqueles que serão martirizados durante a tribulação por sua fé em Cristo. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles o foram. O 6º selo traz um grande terremoto, destruição massiva e fenômenos astronômicos extraordinários. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra,
qual figos verdes lançados de figueira agitada por vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Após a abertura do sexto selo, ocorre uma intermissão no livro do Apocalipse. O sétimo selo traz um breve momento de silêncio no céu, seguido por trovões, relâmpagos, um terremoto e a revelação dos julgamentos das 7 trombetas. Quando os julgamentos dos 7 selos são concluídos, a segunda fase da tribulação, que inclui os 7 julgamentos das trombetas, começa. Número 2. As 7 trombetas. Em Apocalipse 8 e 9, João descreve um período próximo ao fim do mundo, quando anjos tocam 7 trombetas, cada uma anunciando uma nova rodada de julgamento sobre as pessoas da terra. As 7 trombetas são descritas em detalhes. A primeira trombeta causa uma chuva de pedras de fogo que queima 1/3 da terra, árvores e toda a grama verde. Esse flagelo destrói 1/3 das árvores do mundo e toda a grama. Esse julgamento lembra a 7ª praga do Egito. A segunda trombeta traz uma grande montanha ardente lançada ao mar, tornando 1/3 do mar em sangue e matando 1/3 das criaturas marinhas. Uma grande montanha ardente cai no mar, transformando 1/3 do mar em sangue e matando 1/3 das criaturas marinhas. A terceira trombeta contamina as fontes de água doce, tornando-as em amargura. Uma grande estrela chamada Absinto cai dos céus e envenena 1/3 das águas. A quarta trombeta escurece o sol, a lua e as estrelas, reduzindo a luz do dia e da noite em 1/3. O quinto julgamento é conhecido como a primeira Ai. Ele envolve a liberação de gafanhotos demoníacos que atormentam os incrédulos, mas não os matam. Esses gafanhotos têm rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão e asas que soam como trovões. Eles têm poder para atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. O sexto julgamento é chamado de segunda Ai. 4 anjos malignos lideram um exército sobrenatural que mata 1/3 da humanidade. Os exércitos são descritos como tendo cavalos e cavaleiros, com peitorais de fogo, bocas que lançam fogo, fumaça e enxofre, e caudas como serpentes que ferem as pessoas. Mesmo diante da severidade e do horror desse julgamento, Deus está prestes a concluir tudo de uma vez por todas. Ao som da 7ª trombeta, o templo de Deus é aberto no céu, revelando a Arca da Aliança. Isso é acompanhado por relâmpagos, trovões, um terremoto e uma forte tempestade de granizo. Os 7 julgamentos das trombetas chegam ao fim, e tudo está pronto para os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus se aproximarem. Eles estão de pé dentro do templo, agora aberto, prontos para trazer o julgamento final sobre a terra. O número 3. As 7 taças da ira. O capítulo 16 do Apocalipse inicia a terceira série de julgamentos, conhecida como as 7 taças da ira de Deus. Este julgamento é introduzido por uma voz poderosa do templo, que ordena aos 7 anjos que derramem as taças da ira de Deus sobre a terra. A primeira taça causa úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. A segunda taça faz com que o mar se transforme em sangue, matando todos os seres vivos no mar. A terceira taça transforma os rios e as fontes de água doce em sangue. A quarta taça escurece o sol, fazendo com que ele queime as pessoas com fogo intenso. A quinta taça mergulha o trono da besta em trevas, causando grande angústia aos adoradores da besta. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para a chegada dos reis do Oriente. A sétima taça resulta em um grande terremoto, acompanhado de relâmpagos, trovões e uma grande tempestade de granizo. A voz do templo proclama que está feito. Isso sinaliza o fim da série de julgamentos e o cumprimento do plano divino. No entanto, em vez de se arrependerem e buscar a misericórdia de Deus diante dessas terríveis pragas, muitas pessoas blasfemam contra Deus por causa da praga de granizo extremamente severa. Seus corações, endurecidos pela rebeldia, não conseguem compreender a magnitude de seu erro. O sétimo cálice não é apenas uma demonstração do poder de Deus, mas uma clara indicação da fragilidade humana e das consequências da desobediência persistente. A história serve como um lembrete sombrio de que, embora Deus seja paciente e misericordioso, chega um momento em que a justiça deve prevalecer.
O livro do Apocalipse fala sobre as feridas dolorosas que afligirão as pessoas e sobre o sol que queimará a terra com um calor intenso. É crucial entender por que esses eventos são significativos. Segundo a Bíblia, eles são como peças de quebra-cabeça que se encaixam em uma imagem maior. Esses eventos fazem parte do grande plano de Deus, que serve como um lembrete de que Deus está no controle de tudo. Espero que isso ajude. Se você tiver alguma outra pergunta ou precisar de mais informações, fique à vontade para perguntar.